A nova Ram 1500, mas a mais cara, $90 mil, praticamente te custa essa beleza. Dizem que é melhor que uma GMC Sierra Denali, que já são palavras maiores, dizem que está muito perto. Ou talvez supere a Ford F-150 Limited, também versões de luxo de seus arquirrivais da General Motors e da Ford. No final, você vai me dizer se realmente esta versão Tungsten, com tudo o que custa e tudo o que tem, é melhor do que aquelas? Eles têm novos motores que escondem aqui um deles debaixo desta tampa, e esses novos motores são produzidos na fábrica do México. Então eu tenho um pacote de informações, de detalhes que você não vai querer perder neste vídeo. Bem-vindos! Mas o papel principal desta caminhonete mamalona, como alguns chamam, está aqui, debaixo da tampa do motor. Por quê? Porque é uma nova motorização para a Ram 1500 2025. Essa é a grande novidade. Neste modelo Tungsten, você vai encontrar o modelo Hurricane de 3.0 litros, 6 cilindros em linha. Esta é a versão de High Output. O que significa High Output? É alto desempenho, alta entrega de potência. 540 cavalos de potência e 521 libras por pé, ideal para torque. Vem acoplado a uma transmissão automática de 8 velocidades. Como se sente ao dirigir? Porque já dissemos adeus ao MV8 e muitas pessoas estavam chorando. Mas enfim, qual é a diferença, né? Como é a experiência de dirigir um motor com menos cilindros? Vamos ver isso. Muito boa a experiência de dirigir este Tungsten. Definitivamente, quando você tem a oportunidade de dirigir uma caminhonete com esse nível de luxo, é um prazer. Tem menos cilindros que o M? Sim, estamos dizendo adeus com muita nostalgia ao motor 5.8, o SRM, mas este Hurricane de 6 cilindros em linha com mais de 500 cavalos. Definitivamente, pois tem muito porquê, pois a resposta é a adequada. Aqui estou em um terreno irregular. Uma estrada com um pouco de grau de dificuldade, não diria que bruta, mas não está pavimentada como em outras partes onde tivemos a oportunidade de dirigir a Ram 1500. Mas definitivamente, no que eu pude dirigir, tanto no terreno do asfalto, pude observar que a resposta é muito boa, ou seja, o golpe de aceleração você tem, é a resposta adequada. Você não vai ter problemas fazendo uma ultrapassagem. Ao segundinho, a fração de segundo do atraso do turbo, correspondente a um motor twin turbo como esses, mas definitivamente para muitos será imperceptível mudar 8 cilindros, reduzir esse número. Além disso, é um motor mais leve, consome menos e também é um motor que polui menos. Como mencionei, esta é a versão de alto desempenho, com mais de 540 cavalos de potência. Mas há a versão base ou padrão do motor Hurricane, né, que você encontra no Tradesman, no Limited, no Longhorn. Em outros modelos, ele oferece 420 cavalos de potência e 469 libras-pé de torque. A diferença entre 540 e 420 é, na verdade, como chamam, um alto rendimento, entrega e desempenho deste motor. Mas tem 6 cilindros? Sim, 6 cilindros em linha. O que está acontecendo? 6 é menos que 8, o motor 5.8. Foi dito tchau, tchau, adeus, a matemática não engana, 6 é menos que 8. Mas honestamente, colocando em perspectiva, este motor com 540 cavalos te dá mais potência. O Twin Turbo te dá mais potência que o 5.8 da Ford F50, que, se bem me lembro, te dá 400 cavalos, e o 5.8 de aspiração natural, claro, vale a pena esclarecer, o 5.8 de aspiração natural da Silverado. O 5.3 litros gera 355 cavalos, enquanto o de 6.2 litros produz 420 cavalos. Então é uma diferença significativa. Claro, você tem menos cilindros, mas o componente do Twin Turbo e a configuração que eles fizeram a nível mecânico para te dar uma entrega de 540 exterior, o que você vai encontrar é isso. É uma das 8 opções de grade frontal disponíveis com essa figura geométrica. Há outras 7 para escolher. O Ram teve um leve aumento, permanecendo em tom prateado. Você tem sua luz de câmera frontal, aqui o tom da borda, tom prateado, também o capô. A tampa do motor possui novas linhas que desempenham função aerodinâmica e parecem um pouco melhores que a versão anterior. Boa funcionalidade. A grade é um pouco mais larga, um toque de mais caráter. Abaixo também temos muito boa funcionalidade. Toda a quantidade de sensores de proximidade é importante para o componente tecnológico e de assistências de segurança que esta Ram oferece.
1500 tungstênio e seu sensor para o controle de cruzeiro adaptativo, que foi melhorado ainda mais, oferece mais precisão agora nesta RAM. 1500 na sua versão 2025. Temos aqui luz de neblina. Estes são com 3 microlentes de tecnologia LED, um bonito encaixe com borda em alumínio e... as garras parecem de um urso. Estes apliques, que também têm função aerodinâmica, aqui mais, os faróis dianteiros também recebem uma atualização. Agora são mais finos e delgados. Luz de circulação diurna, tecnologia LED e microlentes em LED. Você encontrará outras novidades nesta RAM. 1500 tungstênios são os aros. Agora você tem aros em um tamanho de 22 polegadas. Este é um design também exclusivo para o modelo tungsten. O que você acha? Comente abaixo. As dimensões são 285 mm de largura e 45 mm de perfil para as rodas. O interior é um capítulo à parte. Olha, por onde quer que você olhe, há luxo. Você tem apoio de cabeça motorizado, você tem 4 posições. Os assentos, também em diferentes designs que estão disponíveis, tem a etiqueta Tungsten aqui marcada para que você tenha bem claro que você está pagando pelo modelo mais caro. Assentos com suporte lateral bastante confortável, bastante robusto. Esses assentos, agora que falo deles, te dão 24 diferentes posições, são motorizados. Este modelo Tucson traz uma grande novidade. E olha para a parte de trás, o conforto, espaço para as pernas, o grau de inclinação e os materiais. Eles têm um componente que chamam de mantegoso, ou seja, que é um pouco mais suave, é um couro um pouco mais suave, o teto tem veludo também. Todos esses acabados são os que vão inflacionando o preço. E aqui, obviamente, temos um espelho retrovisor que é câmera, e aí você pode configurar o zoom in, zoom out, a elevação. Tela também nova de 14 polegadas com todos os recursos digitais. O mapa é muito elogiado, com integração de sistema de posicionamento global Apple CarPlay e Android Auto. Todas as arruelas, os brinquedinhos tecnológicos, você tem isso aqui. Uma coisa que eles adicionaram no interior, observe o dobro. O espaço para celulares, para o carregamento sem fio do celular, então o passageiro pode colocar aqui para carregar e também o motorista, e não há problema. E além disso, tem vários conectores USB-C e USB regular HDMI. Ou seja, se alguém ficar sem carga, aqui por falta de carga você não vai sofrer. A direção é um pouco mais robusta em si, ou seja, eu gosto da apresentação da direção. Com a qualidade do material, sente-se um pouco mais suave do que nos modelos, digamos, mais baixos da gama. Aqui você tem o carneiro e tem alguns acabados em fibra de carbono, além da costura, que parece muito boa. Porém, nem tudo é ideal com esta tungsten. Apesar de pagar 87 mil dólares, às vezes sinto a direção um pouco sonolenta. Para ter pago 87 mil dólares, você recebe um pacote tecnológico tão grande. A direção em si é telescópica, mas de alavanca, ou seja, não tem ativação elétrica. E pelo lado que tem, vamos dar uma olhada por aqui. Como se você estivesse caminhando aqui comigo, atrás da câmera. A etiqueta 1500 prateada. Straight Six Turbo, o motor turbo de 6 cilindros em linha Straight H. Ou isso não é comum aqui, ou significa que é o High Output, ou seja, a versão do motor de alto desempenho, porque desse motor Hurricane, como eu explicava, você tem duas versões. Esta é a mamalona, a que dá mais potência. Mais torque, seus espelhos aqui também neste tom prateado, base em fundo preto, a luz da direcional. Tecnologia LED RAM integrada dentro do espelho, muito bom. Abaixo você tem a etiqueta que diz Tungsten. Obviamente você tem que se gabar que está dirigindo ou que pagou quase 90 mil dólares por ela. Esta máquina, esta grande caminhonete, como preferir chamar. Aqui temos o RAM Box chegando à parte de trás, aqui diz o RAM Box no bom em si, não é? Vocês já conhecem o RAM Box, que é um dos espaços de armazenamento brilhante que a RAM vem usando há algum tempo, com conexões elétricas para colocar ferramentas ou o que você quiser, e pode ser trancado. Obviamente. Toda a linha possui o RAM Box, exceto pela versão Tradesman, que é a versão de entrada, o modelo mais básico, o mais barato. O degrau faz o mesmo que o da GMC Sierra. Claro que sim, é retrátil e vejo que
É uma extensão, me parece que está um pouco mais saliente do que o da própria GMC Sierra. Vamos ver, você vai. Bem, agora demora um pouquinho mais, mas é retrátil. Seguindo para a parte traseira para falar sobre a caixa. Não sem antes mencionar que a suspensão é de eixo sólido de 5 links. Opcionalmente, você pode obter a suspensão pneumática. Isso é um dado importante, e outra das coisas que recebeu atualização são esses faróis que agora têm como um estilo uma forma tridimensional. Capacidade máxima de reboque de uma RAM. 1.500 é de 11.580 libras, aí eu vou colocar para você em toneladas, e em termos de payload ou capacidade de carga útil, 2.300 libras é a sua capacidade. E como se comporta a Thompson no off-road no todo-terreno? Bem, esta em particular não me deixaram levar para o off-road, mas eu tenho a versão off-road, o exercício off-road que nos permitiram fazer com outra das versões. Vou te mostrar algumas dessas imagens, aí te conto um pouco mais. E aqui no off-road, esta Ram 1500, esta é a Rebel 2025, é uma verdadeira fera. A suspensão absorve os buracos como um campeão. E tem uma capacidade off-road impressionante. A verdade é que dirigir nesses terrenos é um prazer, é uma experiência que te faz sorrir. Olha, o controle de cruzeiro, ou o que eu chamo, ou é carinhosamente chamado, o controle de cruzeiro, é uma assistência de direção. Enquanto você está fazendo todo o terreno tão agressivo como este, praticamente no piloto automático, você não precisa fazer nada com os pés, ou seja, com os pedais, nem o freio, nem a aceleração. Aqui você vai tranquilo e a caminhonete atravessa a lama, o pântano sem nenhum problema, desce sem problema, sobe, escala, o que quiser sem problema, você esquece. E vou te dizer, ir dormir é muito bom. E as câmeras e os sensores da RAM também são como seus olhos, seus ouvidos, porque permitem que você esteja lá. Consciente do que está acontecendo ao seu redor, em terrenos difíceis, onde estaremos? E se você quer que o passageiro tenha sua própria tela, além da tela de 14 polegadas para o motorista, você também pode adquiri-la opcionalmente. Aqui tudo vai inflacionando o preço até chegar perto dos 90 mil dólares. Você tem a tela para o motorista, que não representa um perigo ou distração para o motorista. Nesta perspectiva, você teria que desviar o olhar, pois vê tudo preto. Só o passageiro é visível. E acho que daí você pode apreciar, é o que pode ver o conteúdo que essa tela tem. Vamos agora para a parte de trás, mas ao descer, noto também, olha, esse acabamento tão bonito na parte lateral do assento, parece espetacular. Também vemos mais etiquetas de RAM de tungstênio e lá embaixo pedais metálicos. Essa parte aqui não me agrada. A alavanca para a direção telescópica e o painel da porta, também luxuosos. Diga-me nos comentários. Se você acha que esta é melhor que a Denali, a GMC Sierra Denali ou a Ford F-150 Limited, me deixe saber aí nos comentários. Olhe a parte de trás, também com bom espaço. Você tem suas saídas de ar-condicionado. Aqui você tem um compartimento, mais conexões USB regulares, USB-C. Aquecimento, climatização, todos os assentos têm aquecimento e climatização. E aqui a sua porta de plug regular. Mais acabamentos como em fibra de carbono. E olha, outra nas costas, mais alto-falantes da marca Klipsch. Ou seja, isso pode soar aqui como um concerto. Se você gosta do boom, 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 aqui você vai ter a tungsten, mas obviamente você tem que pagar quase 90 mil dólares. Como eu venho te dizendo, isso. Aqui temos mais funções de versatilidade, aqui temos armazenamento. Se levantarmos a almofada e ver como estão as pernas. Obviamente aqui você tem boa, daqui você pode correr esta alavanca e tem um nível para deslizar os assentos e assim gerar um pouco mais de espaço para os assentos traseiros. Olha, nada mais, isso parece como uma cadeira na sala da sua casa, todo esse espaço, todo esse grau de inclinação. Quer dizer, a única coisa que falta é como o apoio para os pés, como se fosse uma poltrona, que bonito, e a apresentação por trás dos apoios de cabeça também em outro tom. Isso é um pouco mais difícil. Aqui você tem seu bolso, muito bonita a janela elétrica do vidro traseiro e olha, que bonita a apresentação do apoio de braço. Com armazenamento porta-copos, e você esconde aí no encosto do assento. Tudo isso está muito, mas muito bom.
Na parte traseira, no teto, mais alto-falantes e olha a unidade do teto, bastante grande e deslizante. Tudo isso parece muito bonito aqui no Texas, realmente um evento muito lindo. Assim como a caminhonete, também a porta traseira, que parece bastante bonita, imponente com esta cor prata bilé, o bilhete prateado. O RAM também muito bom. Agora está mais integrado, não apenas a parte traseira, mas também a parte da frente foi um pouco mais integrada. Nesta atualização, a etiqueta de 4x4 não se refere à versão de 2 portas existente em outras variantes. Aqui o que você tem é a sua câmera, suponho que tenha a abertura hidráulica de fechamento suave e vamos olhar a caixa, vamos aproximar um pouco a câmera para que você veja a caixa. Tem a divisão aí, acessórios adicionais, isso vem de série. Pagando $90 mil é natural esperar um pouco mais, certo? O revestimento antiderrapante, pontos de amarração, luzes, também. Em si, a caixa não é que tenha recebido uma atualização em si para esta renovação. Não está refrescada que deram a 5ª geração. E o portão você pode abrir tanto com a chave e pode fechá-lo também, ou simplesmente faz assim e ele se fecha sozinho. Aqui você tem a cobertura, isso é opcional em outros modelos. Aqui eles fornecem como padrão a cobertura, o tom da caixa e a visibilidade, como você pode ver, são muito bons. Aqui você não tem problema com a posição de condução, é super confortável, a qualidade de marcha. Claro, neste caminho, as imperfeições são comunicadas à cabine. É uma suspensão que quando você a leva em uma via pavimentada, é muito indulgente. Ou seja, uma qualidade de passeio suave, como se estivesse dirigindo um sedã muito suave. E aqui também não é que a experiência seja desconfortável, apesar das imperfeições, se amortiza a contorna de uma forma muito adequada que então você não perde em nenhum momento esse nível de conforto. E como você está pagando tanto dinheiro, 87 mil mais cerca de 2 mil em taxas de destino, totalizando 89 mil antes dos impostos, ultrapassando $90 mil. São os assistentes de segurança e elementos de assistência à condução. No nível de assistência à condução existe o hands-free, ou seja, dirigir sem as mãos. Semi-autônomo de nível 2, basicamente em várias das autoestradas interestaduais, estaduais e interestaduais dos Estados Unidos, da América e também do Canadá. Aparece um aviso quando você está dirigindo de que você pode conduzir de forma semi-autônoma, onde o veículo corrige por você. Você pode soltá-lo por um tempo. Embora depois detecte, né, tem um sensor que detecta as mãos e vai pedir para você colocar as mãos lá. Embora seja um pouco melhor do que aqueles que têm esse sistema de direção sem as mãos. Quando solto, o dispositivo começa a apitar e pede para não ser liberado. E muitas vezes você tem as mãos ali e ele não as detecta. Este tem um nível de precisão mais alto e gerenciamento autônomo, como o Super Cruise ou o Blue Cruise da Ford. Essa é uma das novidades importantes e o controle de cruzeiro adaptativo também foi melhorado com maior precisão. Ele para ao ponto de você esquecer, você não precisa estar acelerando nem operando nada com os pés. E também retorna e retoma a velocidade estabelecida quando o veículo segue adiante. A frenagem de emergência também melhorou, agora está muito mais precisa. E mesmo se em um dado momento, para minimizar o impacto de uma possível colisão, pode corrigir a nível da direção, pode corrigir um pouco, além de frear, pode evitar completamente ou pode minimizar esse impacto. São coisas a nível de tecnologia muito importantes que foram adicionadas para esta versão da 2025 RAM 1500 Tungsten. Outra coisa importante que queria dizer sobre uma função interessante que tem o manejo da RAM. 1500. Embora esta não seja a Tungsten, e eu te digo isso porque dirigindo a Rebel está a versão Rebel. Lembrei que essa função é importante, e é que quando você vai a uma certa velocidade em uma estrada ou autoestrada, uma função de direção aerodinâmica é ativada. Nos modelos que têm a opção de suspensão pneumática, a suspensão pneumática pode ser usada para regular a altura, aumentá-la para a prática de off-road ou também para essa função, que te digo que se ativa automaticamente. Melhora a aerodinâmica do veículo e também oferece um melhor consumo. O sistema de som é impressionante em termos de qualidade sonora.
Você tem uma quantidade de alto-falantes espalhados por toda a cabine, você os tem no teto, você os tem nos lados, tem um grande ali, tem um integrado na porta, multiplicado por toda a cabine. E é um sistema de som da marca Klipsch, que é de alto prestígio em si, uma das marcas tecnologicamente falando, a nível de sistema de som mais respeitada que existe. Olha outro aspecto do interior que está bastante bom. Esta etiqueta que traz a identificação de cada uma das caminhonetes desta versão da Tungsten tem aqui com uma bonita integração de uma etiqueta prateada. O espaço de armazenamento também muito bom, muito conveniente. Ainda coloca um espaço para as moedas. Imagine seus porta-copos. Bom, aí você tem um bom espaço também para colocar seu braço, mais armazenamento. E eles adicionaram, chegou a hora de você classificá-la, mas antes a pergunta do milhão, você vai por uma GMC Sierra Denali ou considera que a Tungsten da Ram 1500 é melhor, de acordo com o que você viu, do que uma GMC Sierra Denali? A qual eu mesmo disse que é a mãe das picapes de luxo, deixe-me saber nos comentários. Você considera que ela é superior a uma Ford F-150 de luxo, comparando as conversões de picapes de luxo? E veja que incrível que estamos falando de versões de luxo em picapes. Há alguns anos, era para sujá-las, enlameá-las e para trabalho pesado. Enfim, as coisas e a indústria automobilística mudaram muito. Avalie, de 1 a 10. Deixe-me saber o que você achou, o que mais gostou ou o que menos gostou. Se gostou do vídeo, eu nem vou deixar algumas caminhonetes para você. Também incríveis, muito boas. Caminhonetes poderosas, como dizem por aí, para você aproveitar. Vejo você e espero você no próximo vídeo. Tchau, até logo.